Fala pessoal do roteiro, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre voz e sobre rádio. E para falar de voz e rádio, a gente não pode esquecer de uma grande referência no Vale do Paraíba. Acredito que a mais respeitável de todas. Eu estou falando de Glauco Guimarães. Tudo bem com você? Boa tarde, meu querido. Você está bem? Como é que está? Tudo ótimo, Prazer estar com vocês. Um prazer enorme falar com você e trazer você para bater esse papo com a gente. Vamos começar? Vamos lá. Para começar desde o começo, eu quero saber quando começou e como começou a sua paixão pelo rádio. Foi na infância? Foi na adolescência. Começo da adolescência, aquela história de você ficar dentro de casa com o fone de ouvido ligado no seu microsystem, ouvindo música, conhecendo música, prestando atenção, no meu caso, muito das pessoas que falavam, né? Eu sempre tive muita curiosidade de saber quem falava naquilo que eu ouvia. Então, o começo foi aí, foi com a curiosidade que foi aumentando. Glauco, você vem de uma família de médicos. Sim. Seu pai foi médico, Sim. seus irmãos, São médicos. sobrinhos, tios, primas. Nossa, vários médicos na família. São muitos. Em algum momento, você pensou em ser médico? Não. Não? Eu sempre digo que eu tinha uma vontade, talvez, para agradar meu pai, né? Que como era um caminho que ele começou, depois foram outras pessoas da família fazendo, eu tinha essa vontade de vê-lo feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu logo pensei que não adiantaria ele estar feliz e eu não. Ele estar realizado comigo e eu não. Então, essa vontade de eu também me realizar foi que brecou essa vontade de ser médico. Ela até existiu, mas ela foi rápida. Hoje, você já tem uma carreira consolidada. Sim. Há mais de 30 anos. 32 anos. Como foi que começou essa sua consolidação da carreira? Foi assim que eu estava terminando o colegial, né, e manifestando o interesse pela comunicação, eu fui convidado para fazer um teste de voz, mesmo sem preparo nenhum no começo, né? Um colega que já fazia rádio, que eu admirava, que eu ia até o estúdio ver como era feito o trabalho dele, ele falou, por que você não faz um teste aqui com a gente? Na época da radiodifusora, né? Foi um profissional da radiodifusora que me pediu esse teste, um amigo. Aí eu fiz, para ver como é que ficava a voz gravada, e eu me assustei, não gostei. Foi uma coisa assim que eu não gostei. A voz ficou cavernosa, ficou muito grave, ficou estranha, e eu não gostei. Mas eles gostaram, olha que coisa engraçada, né? Eles chamaram a atenção depois da gravação concluída e gostaram. E me surpreendeu eles terem gostado e eu não. Mas ao mesmo tempo pensei, não. Como eles são os profissionais da comunicação e gostaram, eu devo respeitar a opinião deles, né? Mas eu mesmo não gostei do primeiro teste. E nesse primeiro teste que você fez, como é que foi? Foi uma notícia, uma leitura de uma notícia, né? Já produzida, um roteiro já pronto, e depois um comercial. Eu gostei mais da notícia do que do comercial. Então você passou no teste? Passei, já fui convidado nesse teste, já fui convidado para entrar no rádio. Ah, que maravilha. Mas aí foi uma coisa assim, e aí, será que eu aceito e vou me descobrindo como é que é feito? Foi o que eu fiz. Eu aceitei mesmo, não gostando daquele primeiro teste, e falei, vou topar e vou ver qual é, né? Foi o que eu fiz. Se você fosse obrigado hoje a começar novamente, Sim. O que você faria diferente na sua carreira? Boa pergunta. Acho que vários fatores, várias coisas eu mudaria. Acho que eu mudaria a minha chegada para um teste, mudaria a minha maneira de falar com chefia de rádio, eu mudaria a minha maneira de chegar próximo de colegas, tudo isso mudaria. Perante tudo que eu vivi, eu faria muita coisa diferente, com certeza. Perto do que acontece hoje. Perto do que acontece hoje, que hoje é tudo diferente do que o tempo que eu comecei, né? É uma coisa que mudou muito a maneira do início do profissional de rádio hoje com a minha época que eu comecei. Talvez eu nem fizesse rádio hoje. Não? Não. Mas por quê? Será que tem a ver com aquele primeiro dia que você fez o teste, você não gostou da sua voz? Eu até pensei que poderia ser nisso, mas eu comecei a pensar bem, sabe, Márcio, e não é. Porque mudou muito a maneira com que você é tratado, o profissionalismo de hoje, os veículos, salário, condições de trabalho hoje está muito diferente do que quando eu comecei.
Então eu acho que isso pesaria contra bastante. As atuais condições hoje pesariam contra a minha vontade de fazer rádio. Que engraçado. Então você acha que se aquele tempo fosse o tempo de hoje, você não estaria no rádio? Não estaria nas condições de hoje. As condições daquele tempo foram favoráveis. No auge, quase no encerramento da minha carreira, hoje eu penso muito de como seria o começar hoje. Porque é inevitável, você tem uma transição de pensamento, né? Você está acompanhando as pessoas começando agora, os cursos profissionalizantes, a maneira de trabalho, então você fala, nossa, é muito diferente do que eu vivi. Bem diferente. Vamos fazer uma pergunta pessoal agora. Uma Opa, pergunta sim. Você que- pode. Pode? Você pode. Qual é a sua comida preferida? Mas, com um detalhe, essa comida preferida, você mesmo gosta de preparar ou tem alguma pessoa especial que prepara ela para você? Não, eu mesmo gosto de preparar, porque minha falecida mãe me ensinou a fazer. E eu aprendi, embora não seja muito bom de cozinha, eu prestei muita atenção no que ela me ensinou e eu aprendi a fazer e fica gostoso, que é carne assada. Carne assada? Carne assada com batatas douradas. Eu aprendi com a minha mãe isso. Adoro, é um prato que eu gosto de fazer e que eu pego o tempero dela. Eu peguei o jeito dela fazer para mim. Para lembrar dela, inclusive, às vezes eu faço. Receita da minha mãe, Dona Alessi. Dona Alessi. Faz uma falta danada. Eu imagino. Me fala uma coisa, Glau. Você tem muitos fãs, que a gente já sabe, e você já comentou a respeito disso. Tem, verdade, tem. Já comentou a respeito disso. Para aqueles fãs que estão sentindo a sua falta no rádio, conta um pouco para a gente sobre os seus projetos atuais e os seus projetos futuros. Conto. Só para você. Só para gente. Ele só está contando para a gente. Só porque não são conta para amigos, ninguém. né? Para amigos a gente não pode esconder muita coisa, porque os amigos já conhecem a história da gente, sabem onde a gente pode chegar, né? Então, as pessoas me abordam muito, todos os dias quase, perguntando por quê. Volta para o rádio, né? Você marcou muitos anos, uma história. Foram 30 anos numa mesma emissora, todos os dias ali, né? Como voz padrão, como voz de comercial e apresentando ao vivo. Você embalou muitos casais dançando com a sua voz. Muitos casais e dançando, porque eu também tinha um programa à noite, então as pessoas saíam para a noitada, escutavam e comentavam. E quando eu vou no dia a dia ao supermercado, ou abastecer o carro, ou alguma coisa, as pessoas lembram, reconhecem a voz. Embora no estúdio ela fica mais processada, o microfone dá um ganho, mas ela se reconhece. Você não é tal pessoa da Band Vale, não tem como falar. Eu não, sou ex. A pessoa fala, não sabia que você não fazia mais parte. Por quê? 30 anos, Márcio, eu digo sempre para as pessoas, falo até para a nossa diretora, não são 30 dias. Então, é uma vida. É uma vida. Por mais que não esteja mais nesse veículo, é uma história que ela vai perdurar. Amanhã depois eu posso não estar mais aqui, mas a história que foi feita, que foi vivida, que eu não vivi sozinho, eu vivi com os ouvintes, né? Em volta, uma cobertura de rádio grande, eram 66 cidades, 3 estados me ouvindo. Outro dia eu cheguei no sul de Minas, fui comprar um misto quente lá com queijinho, nozinho numa loja, a lojista reconheceu. No sul de Minas, né? Não é nem na nossa região. Então eu fico lisonjeado. Então eu diria que a vontade de voltar, ela até existe, mas ainda não é uma coisa tão grande dentro de mim. Mas agora vamos falar de projeto atual. O que você está fazendo? Sim. Agora está essa coisa do projeto atual, você tocou muito bem, é o prazer meu de hoje em dia. Porque eu não deixo de lidar com a voz. O meu trabalho é esse, a minha formação é essa, a minha dedicação foi essa. Hoje eu sou um locutor de institucionais diversos, né? Eu sempre digo que são institucionais para comércio e o forte hoje são para narração de obras viárias, rodovias. Então várias rodovias estão com a minha voz hoje em dia narrando obras, melhorias, expansão, né? Rio de Janeiro, engraçado, eu fui criado em Niterói, atravessando aquela ponte desde pequeno e hoje eu faço a voz daquela ponte, Rio-Niterói. Uhum. Minha voz, sem nenhuma ligação, foi escolhida para fazer esse institucional. Depois que descobriram que o rapaz que faz a voz hoje do institucional da ponte Rio-Niterói sempre atravessou a ponte desde pequeno. Viu essa ponte nascer, né? Porque antes dessa ponte nascer eu já era pequeno, eu atravessava de balsa entre Rio de Janeiro e Niterói com o carro. Meu pai
Levava o carro, nós descíamos, ficávamos em volta da balsa, apreciando aquela travessia de 13,5 km. E hoje, e vi aquela ponte nascer. E jamais imaginaria que eu faria a voz institucional dessa ponte. Um dia você estaria colocando a sua voz. E depois dessa ponte ainda teve também a Rodovia dos Tamoios, que quando ela foi ter o projeto de ampliação, uma produtora fez um teste com a minha voz, levou até o conhecimento dos responsáveis, e minha voz foi escolhida para divulgar o projeto de duplicação da Tamoios, que também foi uma coisa engraçada, que nós temos casa no litoral e eu desde pequeno também ia muito para Caraguá, passava na antiga Tamoios. Então foram duas gratas surpresas, a voz da ponte Rio-Niterói, que eu desde pequeno eu uso, e a Rodovia dos Tamoios, que a gente, paralelamente, a gente ia para a praia mais perto, quando meu pai, que era médico, tinha uma folguinha e nos levava, e tinha os apartamentos lá. Então, a história de vida foi se cruzando com o meu atual trabalho, que é hoje institucional de rodovias ou institucionais variados, né, que eu sempre digo. Então vamos falar de projeto futuro. Sim. O projeto futuro, então nós vamos falar de roteiro SJC. Ah, roteiro SJC. Pois é, roteiro SJC, independente de ser um projeto de amigos queridos, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Desde a época da revista, desde a época da logomarca, que sempre me chama muita atenção, que é muito bonita, que é bem feita. Eu também sou muito detalhista com diagramação, com coisas assim escritas e formatadas, né? E aí, brincando com o nosso diretor, outro dia, falei, nossa, o roteiro é top, eu sempre acompanho. Poderiam ter uma coluna sobre música, sobre comunicação, sobre rádio. E a diretora, né, levou a sério. Para minha surpresa, levou a sério. Agora, né? Ela fica rindo. Ela fica rindo ali do outro lado, pois é. Aí ela brincou assim, então, topei na hora e vai ser você. Aí eu levei um susto. Eu só dei uma sugestão, como leitor, né, como público do portal. Me fala uma coisa. Essa surpresa aí. Me fala uma coisa. Diretora danadinha, né? Qual vai ser o seu maior desafio como colunista do roteiro, do portal Roteiro SJC? Transformação de público, que é o que eu sempre digo, que é um público que eu já tenho de ouvinte para um público leitor, né, do portal. E também tentar agradar ao público do portal, que já é grande, que já absorve o conteúdo do portal, né? Chegar numa boa, chegar somando, chegar acrescentando e chegar trazendo um pouquinho do meu conhecimento, que, modéstia à parte, é um pouco longo por vivência, né, de muitos anos trabalhando com música, trabalhando com comunicação. Então eu quero agregar, quero só somar, que eu acho que é interessante e tá me deixando feliz essa perspectiva, porque é um desafio novo, né? Ô Glauco, se você tivesse hoje que usar uma palavra para descrever você mesmo, qual seria? Tem uma palavra sempre muito rápido de pensamento, eu já te digo. Por tudo que eu passei em vivência de dia a dia, de todas as fases de vida, pessoal, profissional, acho que fé. São duas, na verdade, fé e Deus. Porque até nos momentos assim, que eu achei que não fosse... Sabe aquele momento que você tem no dia de falar, não vai rolar? Deus vai, juntamente com a sua fé, e faz você acreditar e acontece. Então são duas palavras, Deus e fé. São as palavras diárias em vida minha. Durante todo esse seu período de trabalho, durante toda a sua experiência, tem alguma coisa que você gostaria de fazer e você nunca teve chance? Tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Que eu ensaiei. Escrever no roteiro agora você já vai, tá? Escrever, na verdade, escrever, na época que eu fazia rádio, eu também produzia os textos comerciais. Se eu escrever, para mim, não é segredo para ninguém. Não é segredo. Desde que eu tenho o conteúdo do que fazer, eu desenvolvo. Mas narrar um filme, fazer voz para cinema. Esse era, acho que, o maior... Um sonho. Um sonho. Narrar documentário, eu tinha esse sonho, mas aí, através da TV, eu narrei um documentário de vida animal, que ficou muito bacana, que a TV me convidou na época, eu fiz, me deu de presente até para arquivo, e eu gostei muito. Então, esse sonho eu consegui fazer. Agora, narrar um filme, alguma sequência de filmes, ou um resumo do filme, ou uma apresentação de um filme, é o meu sonho, que ainda não foi feito. Bom, gente, é assim.
A partir de agora, vocês vão ter a companhia do Glauco Guimarães, junto com a gente, no roteiro, falando e escrevendo sobre música e comunicação. Seja muito bem-vindo à família Roteiro. Muito obrigado. Eu disse isso para a nossa diretora, vai gerar um burburinho, vai gerar um comentário, mas eu estou muito feliz. Mas é isso que a gente gosta. Que é engraçado, Márcio, as pessoas, elas são muito contraditórias em relação à minha pessoa, né? E eu gosto de despertar, como eu disse para a nossa diretora, eu gosto de despertar curiosidades, eu gosto de despertar até mesmo um certo falatório, porque senão que eu estou vivo, que eu estou produzindo, que eu estou ativo, né? Então eu não incomodo muito com o que as pessoas falam, não. Bom, bem ou mal, mas falando de mim eu estou feliz. Mas eu procuro sempre ser ético no que eu faço, eu acho que eu tenho mais amigos do que inimigos. A comunicação tem um legado, uma história, e tenho muitos ouvintes queridos que ainda de vez em quando fazem contato e não esquecem. Tem 3 anos fora do rádio, mas as pessoas ainda reconhecem muito, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, gente, o nosso papo está acabando. Eu queria agradecer muito a Flame. Que lugar gostoso, né? Que lugar gostoso, maravilhoso. Agora eu tô só de butuca ali, que a Maísa está fazendo um cafezinho maravilhoso para a gente. Pois é. Ela vai trazer esse café. E dizer para vocês que o nosso papo de hoje foi com o grande e querido Glauco Guimarães. Fazendo para a gente. Obrigado. Obrigado, roteiro. Abraço. Obrigado, nossa diretora querida, a Patrícia, amiga de longa data, né? E eu queria agradecer, para finalizar, o respeito que vocês têm pela minha pessoa. O respeito, obrigado, Maísa. O respeito da Patrícia pela minha pessoa é uma coisa que emociona. Poucos profissionais tiveram esse respeito, essa consideração comigo que vocês têm. Então, vamos até brindar esse respeito e essa Só felicidade. não pode chorar, hein? Não, chorar não, mas a gente fica feliz e emocionado porque, em meio a tanto tititi, saber que tem pessoas que gostam da gente, gostam do trabalho da gente. Virar a xícara para cá para aparecer o logo. Nos deixa felizes. Obrigado, Flame. Obrigado, Flame. Que o docinho zero açúcar que eu amo tem aqui, eu estou sempre por aqui. É isso. Obrigado, gente. Nos vemos nas leituras do roteiro. Espero vocês. Abraço.